Olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso minicurso Princípios do MS-DOS. Meu nome é Jackson Pires e esse é o videoti.com.br. Muito bem, aqui no nosso Princípios do MS-DOS, na aula 8, nós vamos dar continuidade à nossa agenda, né? Já estamos lá na oitava aula, quase concluindo, e agora a gente vai falar sobre o ipconfig, o ping, o date, o time e o chkdsk, que é o checkdisk, ok? Então vamos lá na nossa maquinazinha do Windows. E vamos começar com o ipconfig. Veja bem, o ipconfig ele vai servir simplesmente para você configurar o IP, né? ipconfig, o nome já diz isso. E para que eu vou configurar o IP? Né? Se não for muito a sua praia, né? Falar sobre IP, TCP/IP, né? etc. e tal, a gente basta saber que todo computador plugado à internet ele tem uma identificação, que é o número IP dele, tá certo? Esse número IP é o que identifica a máquina e essa máquina é identificada pela placa de rede. Essa placa de rede é que vai conter o endereço IP. Então, às vezes, numa manutenção, mesmo dentro de uma empresa, né, você precisa saber qual é o número IP da sua máquina para poder fazer aquela manutenção remotamente, etc. e tal. Então, se você precisa saber o número IP da sua máquina, a forma mais rápida é você abrir o prompt e digitar ipconfig. No momento que você digita ipconfig, ele já traz para você aqui ó, o endereço IPv4, IP versão 4, no meu caso é o 10.0215, tá? E o IPv6 aqui na versão mais atual é esse número gigante aqui. Atualmente a gente geralmente utiliza, geralmente a gente utiliza esse 10.0215 mesmo, ou na verdade 5 octetos, né? 1, 2, 3, 4 octetos, né? 5 não. E passa para a pessoa do suporte. Então esses númerozinhos aqui, que mudam de máquina para máquina, ele é que vai identificar a sua máquina na rede. Ok? Então se você precisa obter o endereço IP da sua máquina, basta digitar o ipconfig. O ipconfig, vou botar aqui ipconfig, ele tem algumas opções, como por exemplo /all, e ele mostra todas as informações detalhadas, né? Então se eu botar aqui /all, ele traz algumas coisas a mais, além daqueles dados que ele mostrou inicialmente, né? Então, só voltando aqui, ó. Então, se você for da área de redes aí mais no futuro, nome da máquina, né? DNS, IP, né? Do gateway, IP do DHCP. Então, tem várias informações úteis aí para quem for da área de redes. Vou limpar aqui a tela. E você tem aqui o /renew, que seria para renovar o seu número IP. No meu caso aqui não vai funcionar porque eu estou utilizando um número fixo, tá? Mas aí quando você está numa rede, esse número às vezes é dado por um determinado tempo para aquela máquina, esse número depois pode mudar. Se você quiser forçar a mudança desse número, você vai digitar o ipconfig /renew. E o release é para liberar o número, ok? Então é só para você conhecer que existe esse comando, você pode visualizar o IP do seu computador rapidamente utilizando o prompt. É mais fácil do que ficar clicando e procurando o número aqui por dentro do Windows. E é isso. O outro comando que a gente tem é o ping. O ping, ele é um comando utilizado para você, como o nome sugere, pingar, né? Ou seja, para você testar se determinado elemento da rede está respondendo, está funcionando corretamente. Então, o que acontece muito é o seguinte, você tem dois ou mais computadores em uma rede e você precisa saber, por exemplo, se você está, por exemplo, num prédio que tem 50, 100 computadores, você está no terceiro andar e quer saber se uma máquina lá do primeiro andar está ligada, se o servidor está ligado. Então, se você souber o número IP daquela máquina, basta você colocar a palavrinha ping e o endereço IP 10, botar aqui 0.2.2, que é o meu DHCP, é o meu servidor, e ele responde dizendo, ó, a resposta de 10.2.2 foi tantos bytes no tempo de tanto. Então, quando ele dá essa resposta, é porque ele conseguiu chegar lá no servidor e voltou. Então, pingar é isso, é você verificar se aquela máquina está ativa na rede. E ele simplesmente responde dizendo que conseguiu chegar e enviar tantos bytes para aquela máquina e retornar com tempo de tantos milissegundos. Tá certo? Você também pode pingar se você souber o endereço. Por exemplo, posso pingar um endereço da internet, né? Por exemplo, lá, o g1.com.br. Ele simplesmente dispara contra esse número, veja que ele converte, né, o DNS é quem faz isso, então ele converte o número G1, o nome G1 com BR no número aqui que é o número real,
lá do G1, disparou e conseguiu a resposta. Vamos colocar um outro aqui. O UOL. O UOL, ele vai disparar e, no meu caso aqui, não está conseguindo fazer a conexão, ok? Então, veja, nesse caso ele não conseguiu, porque minha rede aqui, eu tirei a conexão e ele não vai conseguir. Joia? Então, o ping, ele vai funcionar sempre para um nome específico ou para um endereço de rede, como nesse caso aqui, meu servidor. Joia? Então, o ping serve para isso, serve para você pingar um elemento de rede, pode ser um servidor, às vezes você tem um hub gerenciado, você tem uma impressora, você pode fazer esse teste para ver se ele está ativo na rede. Ok? Muito bem. O próximo, vamos voltar aqui no nosso slide, é o date. O date, o nome já está dizendo, é para mostrar a data atual. Ok? Então vamos voltar aqui no nosso e vamos colocar aqui, ó, date. Olha, deixa eu limpar a tela. Quando eu coloco o date, ele mostra a data atual e pede para você digitar uma nova data. Eu não vou pedir para mostrar, digitar uma nova data, vou dar Enter, ele passa direto. E ele diz, ó, a data atual é tanto. É só para você saber a data atual. Existe uma opção, vamos botar aqui, ó, que é a barra T, que ele só faz mostrar date, ele só mostra a data atual e não pede para você digitar uma nova data. Então, se seu computador está desatualizado, você não tem como acessar o Windows, né, visualmente para poder fazer a manutenção e corrigir a data, é só colocar date, dar Enter, digitar ó, dia, mês e ano, separado por tracinho, e aí ele vai atualizar a data do seu computador. O outro é o time. Né? Time é a mesma coisa, é a hora. Se você quiser uma nova hora, você coloca hora, minuto, segundo também, e ele vai atualizar a hora do seu computador. O time também ele tem a opção do barra T, né, que é para mostrar apenas a informação, né, da hora atual. Ok? Então, date time serve só para você atualizar ou mostrar a data e a hora atual. Joia? E o último, deixa eu ver se é isso mesmo. O último é o CHKDSK, que é o check disk. O check disk, se você não conhece, é possível a gente verificar o disco da unidade C, o seu pendrive, né? Procurar por erros, ver se tem algum problema. Então você pode clicar com o botão direito aqui, propriedades, e vir aqui em ferramentas e fazer a verificação de erros. Né? Quando você faz essa verificação de erros, ele vai dizer aqui que vai agendar, né, para na próxima, quando reiniciar a próxima vez, ele verificar o disco, porque o disco não pode estar em uso. No caso, você está usando aqui a unidade C, com o Windows funcionando, ele não tem como verificar porque você está utilizando. Então ele reinicia, quando reiniciar ele vai fazer essa verificação. Mas você pode usar o check disk também aqui pelo prompt. É só você colocar chkdsk e aí você tem algumas opções para você concluir esse comando. Né? Você coloca o volume, né? chkdsk, o volume, né? Então C dois pontos, D dois pontos, F dois pontos, E dois pontos, e quais são as flags que você quer, quais são os parâmetros que você quer. E aí cada um tem um aqui, ó, corrigir erros do disco, né? Corrige os erros do disco, barra F. Se você colocar o barra R, ele localiza setores defeituosos. Então você pode colocar, por exemplo, chkdsk, C dois pontos, barra F, barra R. Né? O barra F ele vai corrigir os erros no disco e o barra R, por exemplo, ele vai localizar setores defeituosos. Quando eu fizer isso, o que é que ele vai fazer? Ele vai dizer que não é possível executar porque o volume está sendo usado. Né? Aí se eu quiser agendar para a próxima vez que o sistema for iniciado, você diz S aqui para sim, ou N para não, no meu caso aqui, para quando reiniciar não fazer verificação. Ok? Então veja que você pode fazer esse tipo de teste também. Às vezes o seu Windows dá problema, você inicia com um disco do Windows, o CD, né, o DVD, e aí você pode dar esse comando para ele tentar corrigir alguma coisa no sistema, indicando a unidade que ele vai fazer o reparo. Ok? Então é isso. Já já a gente volta com as nossas considerações sobre esse pequeno, né, muito pequeno mini curso, mas é só para quem está realmente iniciando, não conhece o DOS, tá certo? E já já a gente volta.